Esse é o caminho provido por Deus. E o único caminho que ele tem é Jesus Cristo, seu Filho. E em seu Filho ele pôs o seu nome, o seu. O nome de Deus é Jesus, porque ele veio em nome de seu Pai. E assim, esse seria o nome de Deus, porque ele era Deus. Agora note, quando este grande poder movente de Deus entra em um filho de Deus, ele o vivifica. O Espírito de vida entra nele, então o que ele faz? Ele os faz assentar em lugares celestiais agora mesmo. Não eles estarão, nós estamos agora. Agora nós já estamos ressuscitados. A dinâmica e a mecânica entraram em operação, nos vivificou e estamos vivificados na presença de Deus, onde seu Espírito está. E agora nós estamos assentados juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus assentados ali, esse grande assento que já entrou em ignição. Tendo sido levantado dentre os mortos, nós somos uma parte disto. Se você é uma parte da noiva, você é, porque a noiva é parte do noivo, você sabe. Assim verificamos que é a mesma coisa, e ela fará exatamente o que está predito para ela fazer neste dia. Ela não será uma Laodiceia, de forma alguma, morna. Porém, ela estará em chamas por Deus, ela estará se movendo no Espírito de Deus. Agora estamos olhando aqui agora para descobrir. Agora neste mesmo tempo em que o faz, em que isto nos golpeia e, quando estávamos uma vez mortos em pecado e transgressões, melhor dizendo, nós fomos vivificados juntamente à sua palavra desta era. Agora, pensemos acerca de lá atrás nos tempos antigos, em alguém que foi vivificado por esta palavra, pouco antes de termos o culto de oração pelos enfermos. Tomemos algumas personalidades, observemos a característica delas. Tomemos um homem aqui que guardou toda a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, chamado Enoque. Ele foi tão vivificado pela palavra de Deus que teve um testemunho de que agradara a Deus. Não houve nada que Deus ordenou a Enoque para fazer que ele não tenha feito. Gostaria de saber quantos Enoques estariam aqui esta tarde, se você sabe que está na palavra de Deus. Quantas de vocês, mulheres de cabelo curto, poderiam se chamar de enoquista? Vejam. E saber que Deus condena isso? Quantos de vocês, homens, que deixam essas mulheres fazer isso, poderiam se chamar de Enoque? Oh, que coisa! Essa é só uma coisa. Que me diz das milhares? E nós abafamos, dizemos, eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. Você pode pertencer a isso, porém, até que você entre no lugar provido por Deus, e você não pode entrar ali a menos que se torne parte dessa palavra. E sendo parte dela, você se torna ela toda, sujeito a tudo. Note, nós temos isto aqui que a Bíblia chama a palavra de Deus. E o que ela é a palavra de Deus. Agora verificamos que Enoque entrou no caminho provido por Deus com sua palavra e caminhou 500 anos e agradou a ele. E verificamos que a mecânica estava tão perfeita nele que, quando a dinâmica entrou em operação no motor, ela simplesmente o levantou da terra. Ele como que pegou o primeiro voo de avião para o céu. Operando na mecânica e dinâmica de Deus juntamente, não se viu mais, porque Deus o tirou da terra sem morte. É exatamente isso. Ele estava caminhando no caminho provido por Deus. A mesma coisa nós encontramos em Elias. O velho Elias tinha repreendido tantas dessas Jezabéis de face pintada e cortes de cabelo e coisas tais que eles estavam usando naquele dia. O velho tinha gasto sua vida somente condenando o pecado entre aquelas mulheres, porque tinham uma mulher Jezabel ali para dar o exemplo. Quase igual ao que a sua Hollywood aqui tem, e tem todas as irmãs envolvidas com ela ali. E Jezabel ainda vive. Você pode simplesmente olhar em volta e você pode ver que ela vive e ela ainda está em grande poder também. Agora nós verificamos o velho companheiro sendo profeta. Ele tinha amaldiçoado essa coisa e tudo mais. Permaneceu perfeitamente na vontade de Deus. Quando todos os demais pregadores se enfraqueceram, ele permaneceu ali mesmo com isto. E um dia ele ficou tão cansado que Deus enviou um carro do céu e cavalos e fogo e o levantou. Ele estava tão cheio desse poder vivificador. Somente pense, com a palavra de Deus no coração, ele se tornou tão cheio desse poder vivificador que o vivificou. Seu Espírito de Deus, eu creio que encontramos em Romanos 11 ou 11, C, diz, C o Espírito, Romanos 8:11, é isto. Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus está em vós, ele também vivificará o vosso corpo mortal.
Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus, se Ele está em vós, Ele também vivificará o vosso corpo mortal. Vivificou. O que a palavra vivificar significa? A palavra grega significa ser trazido à vida após a morte. Aleluia! Aí está a porta de adoração, adorando no Espírito e em verdade, mecânica e dinâmica juntas. Está vendo o que quero dizer? Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Ele vivificará. Fará viver o vosso corpo mortal, porque Ele já é vida. E quando Ele entra no seu corpo, Ele traz seu corpo inteiro sujeito a Ele. Sujeito a quê? A palavra de Deus, se está em vós. Agora, se isto é alguma coisa em você, dizendo-lhe, bem, esses foram os dias passados, e Marcos 16 não é verdade, essa é a ideia pentecostal do batismo do Espírito Santo. Esse não é o Espírito de Deus em você. Não importa quão bem treinado você seja, esse não é o Espírito de Deus. Você diz, bem, minha mãe pertenceu a isto e meu pai, através dos anos, e meu irmão. O que quer que você queira dizer acerca dos seus parentes e assim por diante, isso pode ter estado bem com eles. Porém, não está para você. Veja, você tem nesse dia de entrar em Cristo Jesus para esta era e a promessa que é destinada a esta era. Note, verificamos que esse grande poder vivificador caiu sobre Enoque, isto o vivificou e ele foi para o lar sem morrer. Isto caiu sobre Elias, vivificou até que ele foi para o lar sem morrer. Verificamos que seu sucessor foi Eliseu, o qual é um tipo ali de Cristo e a igreja, Eliseu. Elias fez 4 milagres e Eliseu fez 8 milagres. Ele tinha dupla porção, como foi derramada sobre a igreja. Mais tarde, eles tiveram um homem morto, lançaram-no sobre os seus ossos e ele veio à vida. Esse poder vivificador estava no sepulcro com ele. Não se pode ir, está sempre ali. Quando você recebe esse poder vivificador de Deus, sendo vivificado com ele agora. Agora lembre-se, em Cristo nós somos carne da sua carne, osso dos seus ossos. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, Ele foi ferido por mim e por você. Nós somos carne da sua carne e osso do seu osso, corpo do seu corpo, nome do seu nome, noiva dele. Veja, nós estamos nele, nós somos sua carne e seus ossos. E Deus já nos ressuscitou potencialmente. O poder vivificador que nos ressuscitou de uma vida de pecado e mudou nosso ser, potencialmente nos ressuscitou em Cristo Jesus, o que a ressurreição nos trará a plena maturidade. Agora lembre-se, nós morremos em nosso próprio nome, fomos enterrados e ressuscitamos no dele. Veja, nós não somos mais de nós mesmos do que esse grande nome de Jesus Cristo, o que a Bíblia diz aqui em Efésios 1:21, que ambas as famílias no céu e na terra recebem esse nome. Aí é onde Deus pôs o seu nome. Esse é o nome de família no céu, esse é o nome de família na terra. E nós estamos em Jesus Cristo, por batismo espiritual, não por água, por Espírito. Nós somos batizados em um corpo, o qual é Cristo, o lugar de adoração. Então, estando ali, nós estando neste terreno, como a cópia da Escritura. Você diz, eu comprei um pedaço de terra. Ele não é seu ainda até que você tire uma cópia da Escritura. Porém, se você tirar uma cópia, isso mostra que tudo que alguma vez houve contra esse pedaço de terra foi cancelado. E então, quando você se torna cristão e aceita Cristo como seu Salvador, então, quando Deus envia a cópia, isto mostra que não importa o que seu pai fez, sua mãe fez ou o que algum outro fez. Sua mãe e seu pai podem ter sido bêbados, prostitutos, ou o que quer que tenham sido. Todo pecado está cancelado. Você tem uma cópia da Escritura, não há nada que possa desapossá-lo disto. E veja, tudo que está nesse terreno pertence a você. Amém. E quando você está em Cristo Jesus pelo batismo do Espírito Santo, todo dom de Deus pertence à igreja. Amém. É uma cópia da Escritura. Você é seu, pertence a você. Isto vivifica seu corpo mortal. Oh, que coisa se pensássemos nisto.